E falando em possíveis substitutos, Luana, eu vou tocar com você. Algumas pesquisas têm se destacado nos últimos dias. Vou citar uma interna feita dentro do Partido Democrata, que apontou uma preferência, um desejo dos integrantes de que Biden fosse substituído pela vice dele, a Kamala Harris. Aí foi feita uma pesquisa com a população, com os eleitores democratas, e aí houve um desejo da maioria de que ele fosse substituído, Biden, pela Michelle Obama. E agora eu tenho uma informação para agregar nessa pergunta, porque a Gretchen Whitmer, a governadora de Michigan, está despontando agora como uma forte candidata a substituir Joe Biden na corrida eleitoral contra Donald Trump, caso ele realmente desista de concorrer. Com 52 anos, ela é vista como uma política hábil, moderada, com destaque para políticas de controle de armas, energia limpa e direito ao aborto. Apesar de ser menos conhecida nacionalmente, uma pesquisa aponta um empate técnico entre ela e Trump. Whitmer, que já negou intenções de concorrer à presidência, lançará um livro de memórias, aumentando especulações sobre as ambições políticas dela. Seu PAC, criado para apoiar candidaturas, poderia ser utilizado em uma possível campanha presidencial. Bom, só essa informação, Luana, de que ela teria um empate técnico com Trump, já a coloca na frente, não estou nem levando em consideração Michelle Obama, Kamala Harris, do próprio Joe Biden, porque depois do debate, as pesquisas têm mostrado que a vantagem de Trump sobre ele aumentou em muito. Perfeito, Lívia. Sem dúvida, é um momento delicado ali para os democratas, né, em definir qual vai ser o futuro, e eu concordo 100% com o que foi dito pela Ana aqui em relação à postura de Biden. Assisti ao debate e acompanhei a repercussão nos últimos dias de uma forma extremamente assustada, porque realmente não se espera uma postura dessa de um líder público. Eu acho que a palavra até que eu colocaria aqui no adjetivo que a Ana trouxe seria um estadista, né? Tentar ter uma postura estadista e colocar essa posição à disposição, sabendo que o papel que ele exerce não diz sobre ele, diz sobre os Estados Unidos e sobre o mundo. É um papel de um chefe de Estado que é extremamente importante para a dinâmica mundial. E por isso a nossa frustração, obviamente, de não ter ali um contraponto à altura do concorrente para que as eleições aconteçam da forma como nós gostaríamos de ver. Lideranças fortes disputando um papel que tem tamanha influência na economia e na vida das pessoas do mundo inteiro. Então, quando eu fiquei sabendo do nome da Whitmer, eu não a conhecia e fui entender ali quais eram as ambições dela e também o histórico. Além dela, eu sei que tem a Kamala, obviamente, que é a vice-presidente, e que bom que nós temos 2 nomes de mulheres, não posso passar sem dizer isso, mas também o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia. Esses são os 3 nomes que eu entendo que teriam mais condições, até pelas movimentações que o partido fez nos últimos dias, mas que a Whitmer, muito provavelmente, por conta dessa pesquisa, tem mais condições de bater ali de frente à altura com Donald Trump. É muito importante que essa movimentação seja resolvida no curtíssimo prazo e se defina realmente quem vai ser o candidato, dado que a gente tem aí poucos meses até a eleição, e essa dinâmica toda, né? As eleições nos Estados Unidos, elas, para presidente, tem um modelo diferente do que a gente tem aqui no Brasil, um modelo de eleição direta. Não sei se todos estão familiarizados, mas onde os delegados espalhados pelo país são eleitos ali para aglomerar, aglutinar as opiniões e decidir a votação. Então, são mais de 538 delegados espalhados. Então, é uma eleição indireta, né, onde esses delegados são denominados ali representantes dos seus candidatos e eles fazem ali, após a eleição, a contagem indireta desses votos. Então, trazendo um nome como o dela, que é um nome novo, o que é muito bom, dado que eu estou falando aqui o tempo inteiro que a gente não tem lideranças novas e que, enfim, esses grupos estão tendo dificuldade hoje de responder. Eu acho que a gente precisa, sim, de rostos novos, pessoas novas. É uma mulher jovem que tem tido uma política bem avaliada ali
no Michigan e que poderia, sim, trazer uma roupagem nova e uma sobrevida, aí, mesmo que tardia, num processo eleitoral que é tão importante para os Estados Unidos e, como eu falei, para o mundo inteiro. Jess, a verdade é que tem um protocolo para que haja uma substituição do Biden. Não é simples assim, né? Se faz uma pressão geral da imprensa, dos eleitores. Vamos colocar Whitmer, vamos colocar, ainda que seja Michelle Obama, ainda que seja a Kamala Harris. Existe um protocolo que precisa ser seguido. Talvez essa não seja a preocupação do Joe Biden. Como é que você imagina que esteja rolando essa discussão lá? É uma pergunta ótima, porque é um grande imbróglio que a Casa Branca vive hoje e o Partido Democrata. Porque existe uma preferência do em exercício presidente manter ali sem a necessidade de uma ratificação das primárias, como ocorre do outro lado. Ou seja, o Donald Trump teve que passar por um processo ali de primárias onde ele foi o nome selecionado contra vários outros. Agora, existe uma discussão desse ritual ser quebrado, até mesmo com um certo apoio, ou seja, se os democratas forem trocar o Biden, isso vai contar com um certo grau de apoio e de convergência maior, e isso é uma coisa que muita gente fala que ele sopesa, como isso poderia dividir o partido num momento que nós estamos muito próximos da eleição. A eleição é dia 5 de novembro. E aí isso poderia fragilizar muito. Então, o que se discute aqui é qual é a plausibilidade, a possibilidade desse outro nome vir também a ser um nome que vai conseguir uma vitória. Muitos indicam, e a governadora do Michigan, ela é uma figura de grande vitória nas urnas, ela tem aprovação alta, ela conquistou este estado para os democratas desde 2018, vale lembrar que o Michigan é um estado pêndulo. O que isso quer dizer? É um estado que não necessariamente é azul ou vermelho, é um estado que muda muito conforme o tempo, ou seja, um estado que não tem ali, como a Califórnia tem, uma mácula, uma cara democrata sempre. E até por isso, muitos sabem que ela seria uma boa substituta, porque tanto a Kamala Harris quanto o Galvin, eles são lá da Califórnia, que já é um estado onde os democratas vão ganhar. Eles não teriam, seria uma grande surpresa se não tivessem essa vitória. E aí, a partir disso, o que nós temos? Nós temos grandes discussões acontecendo. Até a possibilidade da Michelle Obama, que não demonstra interesse, que, na minha perspectiva até sabe, é por isso, e entrar nessa disputa. E a governadora do Michigan, ela é uma figura que tem uma marca aguerrida contra o Donald Trump. Por quê? Porque durante a pandemia ela era a governadora do Michigan e ela conflitou muitas vezes com o presidente, que até chegou a chamá-la de aquela garota do Michigan. E ela leva esse jargão. Ela também teve uma tentativa de sequestro, que foi paralisada pelo FBI, que eram de pessoas que discordavam dela em relação à pandemia, em relação à situação do Covid. Ela que tem uma trajetória aí que mostra que esse conflito aconteceria. Há quem indique que nomes como dela seriam importantes para fortalecer os democratas também no sentido de narrativa de mobilização política. Porque o Biden, ele se colocou em uma situação onde os ditos wokes também não dão suporte para ele por conta da situação em Israel e o apoio e financiamento que ele tem dado a Israel. Então, tudo isso entra num caldeirão, somado à idade, às habilidades de governar. E aí eu até faço uma pergunta. Se o Biden fosse o cirurgião do seu pai, você está vendo ele daquele jeito, você aprovaria isso? Você estaria em comum acordo com isso? Não, mas por que nós estamos permitindo, em um certo grau, que o presidente da República, com todos aqueles códigos nucleares que só os Estados Unidos muitas vezes têm, todo esse impacto, esteja nessa condição? Não é fazendo voto, não é ridicularizando, a idade chega para todo mundo. Inclusive, o Trump tem uma idade muito semelhante a dele, né? É muito parecida. 3 anos de diferença. E quando a gente vê o Buffett, muitos idosos com muita habilidade ainda, dispostos e bem, não parece ser o caso do Biden. E essa capa do The Economist mostra isso, que infelizmente isso não está acontecendo. Então fica uma situação até de escolha dele, mas da gente sentir que não está dando mesmo, não está dando para sujeitar uma pessoa a isso, ainda mais com o grau de responsabilidade que esse cargo traz. E aí, a forma de escolha vai ser uma grande disputa. Isso, com certeza, fragiliza. Assim, é improvável que os democratas vençam em qualquer situação, até pela proximidade dessa eleição em relação a escolher um novo mundo, um novo nome. A Gretchen, ela é desconhecida de boa parte da população. A Kamala é maculada por um governo que, por conta da inflação, muitos não gostam. E o governador da Califórnia não tem uma popularidade na mesma semelhança que
de conhecimento da nação como o Joe Biden tem. Então, são grandes dificuldades aí para os democratas neste ano. Desde qualquer eleição é pressão para candidatos. Mas se eu tivesse na pele de Biden, ainda que eu fosse centralizadora, ainda que eu tivesse preocupada com a possibilidade de mudança e isso acabar com as chances dos democratas continuarem no poder, eu ia ficar com tanto medo de perder essas eleições depois de tanta pressão. Será que pelo menos a pressão não vai fazer ele ceder? Agora a pergunta difícil foi para mim. Olha, Fala. Não fala. Não. Eu só quero fazer um parênteses. As pessoas vão me chamar de louca agora, mas só voltando para a pauta das eleições na França, eu lembrei de um livro que conta muito do que pode acontecer na França e do maior medo dos franceses. Tem uns cientistas políticos europeus que estão estudando esse avanço da extrema-direita e eu tenho lido as pesquisas deles e muito do que eles falam está presente num livro de 2018, se eu não me engano, do Michel Houellebecq, que se chama Submissão. Então, quem puder ler esse livro, que eu acho que vai entender o medo dos franceses do avanço da extrema-direita. Era só isso que eu queria fazer, porque eu acho esse livro sensacional e explica muito da França hoje. Mas vamos lá. Sobre o Biden, assim, até para não repetir o que as minhas colegas falaram aqui, a Time fez uma capa logo depois do debate dele na semana passada, que era uma capa vermelha e ele simplesmente saindo da capa, assim, como se ele estivesse saindo de cena, né? Foi a primeira capa de uma revista norte-americana depois do debate, né? Eu acho que diz muito, assim, a gente vê essa força da mídia americana, né? Eu sou pesquisadora de comunicação e política, então por isso que eu entro muito nisso, mas a gente vê essa pressão da mídia americana, dos editoriais, das revistas, das capas de revistas pedindo para ele sair. E aí, de novo, assim, eu não quero repetir as minhas colegas aqui, eu vou só contar uma história, eu e as minhas histórias, né? Mas eu vou contar uma história aqui que eu acho que é muito significativa do que já aconteceu em outros debates americanos e explica um pouco dessa pressão para a saída do Biden, né? Teve o debate do Nixon e do Kennedy, foi um debate, obviamente, televisionado e ao vivo pelas rádios. Naquele período, o Kennedy tinha saído de uma internação hospitalar. O Kennedy não, o Nixon tinha saído de uma internação hospitalar e o Kennedy era o novo na política, né? Só que ele era bonitão, charmoso, mas ele não tinha a oratória que o Nixon tinha, né? O Nixon estava tentando uma reeleição. Os dados científicos desse debate, que é considerado o maior debate eleitoral da história, os dados desse debate mostram que quem viu o debate pela televisão, essa capa é maravilhosa, essa capa é de uma inteligência, nossa, obrigada, Mel. Essa capa é de uma inteligência absurda, assim. E aí, falando de imagem, né, quem assistiu o debate do Nixon e do Kennedy pela televisão votou no Kennedy, porque o Nixon estava pálido, suando, porque recém tinha saído do hospital, e o Kennedy ali, todo bonitão, bronzeado. Quem ouviu pela rádio votou no Nixon, porque o Nixon ainda tinha um poder de oratória muito grande. Mas não viram, né? Não viram, exato, não viram o estado dele. Então, quando a gente vê essas pressões acontecendo com o Biden, é perfeitamente possível. O que se especula é que ele esteja com um sério problema de saúde. Fato é que o que ele tem demonstrado nos debates não vai levar os democratas à vitória, né? Aí, eu acho que colocar a Kamala pode ser uma alternativa, mas acho que não é a melhor. A Gretchen, eu vejo a Gretchen com muitos bons olhos. Eu não sei se as gurias falaram isso aqui, porque eu estava pensando na história do Houellebecq, mas foi na convenção dos democratas em 2020, quando escolheram Biden, que ela entrou com uma frase que acho que chamou ela para o Senado Nacional. A Jess já viu aqui, que ela falou assim, é semana de tubarões, e soltou um palavrão, né? Aí ali ela meio que ascendeu como uma mulher forte. Aí tem todas as questões que a Jess falou, né? Ela é uma governadora muito bem avaliada, ela tem a questão do Biden, que vai na mesma onda do investimento da infraestrutura. Aí a Jess falou no período da pandemia que só tem uma coisa que pesa contra ela, né, Jess? Uma foto. Que ela falou ela foi realmente muito contundente contra o Trump, mas ela falou durante a pandemia que as pessoas não poderiam se reunir à mesa com mais de 6 pessoas. E aí apareceu uma foto, de novo, uma imagem dela jantando com 10 pessoas, né? Mas eu mais de 6. Eu acredito... Já imaginou se os políticos brasileiros, nossa preocupação fosse uma foto com 4 pessoas? Exato. Mas é um nome muito forte. Não acredito também que vai levar à vitória dos democratas, mas é preciso fazer uma reposição no meio disso.